Pensando em fazer alguma pintura? Tinta São Miguel. Atuando há mais de 50 anos no ramo de tintas e complementos com 17 lojas, sempre com as melhores marcas do mercado. Venha conhecer nosso sistema tintométrico, que faz mais de 2.000 cores para colorir sua obra. Estamos localizados na Rua Doutor Falcão, número 5. Faça seu orçamento conosco através do telefone 4693-5708 ou pelo WhatsApp 971954843. Diga que escutou esse comercial na Rádio Mega FM e ganhe 5% de desconto. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, @Tinta São Miguel SP, e fique por dentro de todas as novidades. Tinta São Miguel, mais cores na sua vida. Mega FM, em sintonia com você. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Visão Cristã. Eu sou o pastor Daniel Rosisca e vou trazer a mensagem de Deus ao seu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar de fé, de sacrifício e de andar com Deus. Alguns especialistas, alguns estudiosos já afirmaram com certa propriedade que existem basicamente duas provações sobre nossas vidas. A primeira, prosperidade. E a segunda, adversidade. E eles concordam em dizer que a pior delas é a prosperidade. Quando nós pensamos no texto de Hebreus, encontramos todas essas ilustrações que aos nossos olhos são piores. Nós já vimos que Abel era um adorador e estava disposto até mesmo a morrer por sua fé. Ele não media custos e nem sacrifícios para oferecer o melhor para Deus. O que nós temos oferecido para Deus? O que você tem oferecido para Deus? É o melhor? Abel oferecia o melhor do seu rebanho, o melhor da sua vida. E nós aprendemos que esse tipo de adoradores, como Abel, é o que nós devemos e queremos ser diante de Deus. Amém? Vamos ler o texto então. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Amém? Amados, Enoque andou com Deus. Falamos a respeito de Abel e através do seu exemplo podemos dizer que é preciso ter fé para morrer. No caso de Enoque, estamos falando de mais de 300 anos de caminhada. Nós encontramos a sua história no capítulo 5 de Gênesis. E a sua história é bastante interessante, embora não se fale muito nos meios evangélicos da vida de Enoque. Mas ela é uma história interessante no meio de uma narrativa monótona. Gênesis 5 é uma narrativa de genealogia, onde nós encontramos alguns princípios básicos nesta narrativa. Viveu tantos anos, gerou a fulano e morreu. E assim sucessivamente. Nós vamos ler aqui uma parte de Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz: todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas, morreu. Todos os dias de Cainã foram 910 anos. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Amém? Podemos notar aqui um padrão. Viveu, gerou, morreu. E foram pessoas longevas ou longevas que viveram muitos anos. Mas todos eles morreram. A única exceção a essa lista foi Enoque. Nós vemos que Enoque andou com Deus. E ele acabou quebrando o refrão. Viveu, gerou, morreu. E também não viveu tantos anos como os outros, que era 800, 900. Ele viveu 365 anos. E quebrou o refrão. Não morreu. Ele viveu com Deus e ao invés de Deus o deixá-lo morrer como todos os seus antecessores, Deus o tomou para si. A mesma palavra usada aqui para dizer que Deus o tomou para si é usada a respeito do traslado de Elias em 2 Reis 2:3-5. Portanto, ao contrário de que alguns autores pensam, Enoque não morreu. Foi levado em vida para a presença de Deus. 365 anos caminhando com Deus.
Vamos pensar um pouco. Quando a gente pode viver a vida, quando tudo vai bem, precisamos ter fé para andar com Deus. Fé para viver com Deus. Como eu disse na introdução, há 2 tipos de provação, de provações que passamos por elas. A provação na prosperidade e a provação na adversidade. E segundo aí os especialistas, a pior delas é a prosperidade. Incrível, né? Quando tudo vai bem, precisamos nos lembrar, à luz do exemplo de Enoque, que devemos andar com Deus. Há até uma canção infantil que diz: é bom, é muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, andar juntinho dEle, ter Jesus no coração, ter um relacionamento com Deus na prosperidade. É interessante isso, né? Porque o nosso relacionamento com Deus é melhor na adversidade. Quando nós estamos na ascendente de prosperidade, de coisas novas, de comprar uma casa nova, de comprar um carro novo, fazer uma viagem, nós temos uma relação menor com Deus. É um processo quase que natural. Nós deixamos de ir ao culto ao domingo para ir à praia, para ir ao clube, para desfrutar de um tempo de lazer. Amados, não é proibido isso, tá? Nada disso é proibido. E quando nós estamos vivendo na adversidade, nós lembramos de Deus de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, na madrugada, quando perdemos o sono em função da adversidade. A nossa relação com Deus, ela se estreita, nós nos lembramos dele a todo momento. Ter Jesus no coração, ter um relacionamento de perto com Deus, da prosperidade, é algo assim, sobrenatural. E Enoque que o diga. Enoque não andou apenas um ano com Deus, ou uma década com Deus. Não. Não andou 100 anos, não, um século, não. Nós estamos falando de alguém que andou com Deus por 365 anos de sua vida. Seria o mesmo que perguntar para mim, ou para você mesmo, quantos anos de cristão nós temos? Há quanto tempo estamos nos dedicando a Deus? Qual é o seu tempo de conversão? Eu já estou nos 30 anos. Parece muito tempo, não é verdade? Mas nós estamos falando aqui de um homem que andou consistentemente com Deus 365 anos. E não andou mais porque Deus o tomou para si. Senão ele teria andado mais. Nós precisamos ter fé, meus queridos, para viver, para ter confiança em Deus, para que nós possamos caminhar com Ele todos os dias da nossa vida, e não apenas no domingo ou na quinta-feira, durante os dias de culto da sua igreja,
Ou quando acontece uma reunião de oração e nós vamos lá orar um pouco mais alto que o irmão do lado? Não. Não. Nós precisamos ter um relacionamento diário. Até quando os outros não estão do nosso lado. Precisamos ter consistência no nosso caminhar com Deus. Percebam que essa perspectiva de vida traz em seu bojo, na sua essência, implicações morais. Ou seja, viver pela fé traz implicações práticas e morais. Percebam, no versículo 2, onde a palavra nos diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos tiveram moral diante de Deus. Tiveram vida prática diante de Deus. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda se fala nele. Amém? Testemunho, moral, vida prática com Deus. Versículo 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Testemunho, moral, vida prática com Deus, relacionamento pessoal diário. 365 anos de um relacionamento pessoal diário com Deus. Foi isso que ocorreu na relação de Enoque e Deus. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Cremos nós em Deus de verdade? A igreja brasileira crê em Deus? Quando falamos da fé, o conceito de viver pela fé implica em uma vida de bom testemunho, em uma vida de ações morais, dignas, que fazem com que o nome de Deus seja glorificado todos os dias da nossa vida. Uma vida tal que outras pessoas podem dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai um adolescente de Deus, ali vai uma criança de Deus. Porque o seu relacionamento diário com Deus manifesta isso. Manifesta. Aleluia. Ontem à noite eu fiquei emocionado na casa do meu filho. Estávamos fazendo alguns trabalhos de reforma lá na parte da tarde até a noite. E logo que anoiteceu, a gente estava conversando na sala e vamos fazer um culto do lar, um culto doméstico. Ele tem 2 crianças, um de 6 anos e outra de 3. E iniciamos o culto doméstico. E aquelas 2 crianças oraram que nem gente grande. No momento de agradecimento, da oração,
Eles fizeram aquela oração sincera. A pititica de 3 anos começou a orar assim: obrigado, Senhor Jesus, pelo papá que eu comi hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pelo papai e pela mamãe, pela bisa. Eu fiquei impressionado e emocionado com aquela criança que já anda com o Senhor no seu dia a dia. Isso é desenvolvimento da fé, amados. Isso é o que a fé deve produzir em nossas vidas. Um relacionamento de intimidade com Deus. A fé não é simplesmente um elemento subjetivo, algo que está escondido no nosso coração numa relação íntima com Deus. Não, não é só isso não. Fé é algo que deve permear cada ação das nossas vidas diante da sociedade, diante dos nossos amigos, parentes, familiares, colegas de trabalho, onde elas possam observar, ver em cada um de nós um relacionamento de intimidade com Deus. Não é algo que deve estar escondido no nosso coração só para nós, não. E eu não estou falando aqui de perfeição absoluta. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que a nossa relação com Deus não nos isenta do pecado. Não. Nós pecamos, amados. Eu peco. Todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós devemos buscar a intimidade com Deus e não viver a prática do pecado. Eu posso pecar, mas não devo viver a prática do pecado. Eu não estou falando de perfeição absoluta do ser humano diante de Deus, porque isso não existe. Isso só existiu em Cristo Jesus como homem nesta terra. E mesmo assim ele foi acusado, julgado injustamente e morto pelo sistema do mundo. Então eu não estou falando aqui de perfeição absoluta, mas eu acredito que isso seja possível àquele que crer, aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que começa a viver um evangelho vivo em si, onde as pessoas possam ler a Bíblia na sua vida. E quando você chegar num ambiente, ou sair de um ambiente, ou passar por um ambiente, as pessoas poder dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, uma criança de Deus. Porque isso é manifesto nas suas ações. Isso é manifesto nas suas atitudes de moral. A pergunta que eu e você precisamos responder para nós mesmos é: se dizemos que cremos em Deus, se eu e você dizemos, eu creio em Deus, que tipo de testemunho nós estamos dando àqueles que nos veem? Qual é o nosso estilo de vida cristã? Como andamos? Como nos vestimos? O que falamos? O que sai da nossa boca? O que estamos fazendo no nosso dia a dia? Como você trabalha quando o patrão não está perto?
Como você age aí no seu trabalho quando o seu chefe não está por perto. Isso é estilo de vida. Se você age de forma diferente quando o seu patrão ou o seu chefe não está por perto, algo está errado. Qual é o estilo de vida real seu? Na frente do chefe ou longe do chefe? Se o nosso estilo de vida na sociedade, na comunidade onde nós vivemos, nos nossos relacionamentos, for diferente daquele estilo de domingo no culto, ou na reunião de oração, está errado. Algo precisa ser consertado no nosso estilo de vida, para que nós não precisemos falar nada, as pessoas vejam. Você não precisa pregar o evangelho, você precisa viver o evangelho para que as pessoas vejam em você o Cristo. O evangelho andando, as sagradas escrituras vivas. Qual é o seu estilo de vida? Qual é o meu estilo de vida? O que nós estamos fazendo? Precisamos analisar se o nosso estilo de vida não está protestando contra nós. Se a nossa maneira de agir está demonstrando o contrário daquilo que somos, ou daquilo que nós queremos ser ou gostaríamos de ser, que as pessoas soubessem que nós fôssemos. Devemos pensar nisso hoje, amados. Eu quero te convidar nesta manhã, nesta segunda-feira, 17 de junho. Nesta segunda-feira eu quero te convidar a repensar no seu estilo de vida, a olhar para você mesmo e se perguntar, como eu por muitas vezes tenho perguntado para mim mesmo: eu sou crente mesmo? Eu sou fiel a Deus mesmo? Andar com Deus na segunda-feira talvez seja mais fácil, porque nós participamos do culto no domingo à noite. Então andar com Deus na segunda-feira lá no trabalho é mais fácil. Como é que você tem andado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Nós precisamos nos relacionar com Deus, meus queridos, de forma integral, como Enoque se relacionou por 365 anos. De forma integral. A ponto, meus amados, de Deus olhar para nós e querer que nós estejamos com Ele. A nossa vida com Deus é para todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não é só para o final de semana, quando participamos das reuniões da igreja, ou no meio da semana, quando participamos de uma reunião de oração, de um culto, etc. Todos os dias nós devemos nos encontrarmos numa condição apropriada diante de Deus, num relacionamento moral, digno e fiel com Deus. Esta é a nossa proposta. Se você vive com um propósito de agradar a Deus, se você entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus, então busque diante de Deus. A fé é diferente da lei de Gerson, de se levar vantagem em tudo. Nós precisamos nos curvar diante da palavra de Deus, diante da existência de um Deus justo, de um Deus fiel. A fé
é viver de uma forma que a nossa vida glorifica a Deus. Que através da nossa vida, Deus seja glorificado, Jesus seja glorificado, o Espírito Santo seja glorificado. Bíblia viva, Bíblia andante, caminhante. Por onde quer que passa, as pessoas poderão dizer: lá vai um homem de Deus, lá vem o homem de Deus, lá vem a mulher de Deus, lá vai o jovem de Deus, lá vem um adolescente de Deus, lá vem uma criança de Deus, reconhecida pelas suas ações. Amém? Que esta palavra esteja no seu coração durante esta semana. Que você possa vivê-la com intensidade, com prosperidade. Amém, queridos? Até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus.